Seguimos aqui e eu queria entrar, tem várias curiosidades, né? Dentro desse relatório da Polícia Federal, tem muitas curiosidades e a gente fica entendendo como é que eles estavam atuando, né? Qual era o papel de cada um deles. Chamou a atenção, eu lembro, naquela operação da Polícia Federal, quando se falou de um padre indiciado, né? Por que tinha um padre envolvido nisso? E aí a gente descobriu também qual era a atuação desse padre. Estou falando do padre José Eduardo de Oliveira e Silva. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por justamente estar atuando nessa tentativa de golpe. Alguns papéis relacionados a esse padre. A Polícia Federal resgatou o celular do padre. Ele atua na Diocese de Osasco, na Grande São Paulo. E eles descobriram lá no celular do padre uma oração ao golpe. Olha aí, a gente está vendo essa oração ao golpe, diz ali, ó, segue abaixo a lista com os nomes do ministro da Defesa e outros 16 generais de 4 estrelas para que todos os brasileiros, católicos e evangélicos, os incluam em suas orações, pedindo para que Deus lhes dê coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com a consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda. E aí eles colocam ali o nome de todos eles, né? Primeiro o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, o comandante do Exército, Marco Aurélio Freire Gomes, que foi inclusive o que talvez acho que de repente aconteceu isso, né? Eles fizeram essa oração ao Freire Gomes e ele desistiu de atuar. Talvez tenha dado certo a oração que foi feita. A gente está aqui vendo essa lista com o número de envolvidos. Estamos de volta com o pessoal da TV. Sejam muito bem-vindos, vocês que estavam ali no comercial e agora voltam para o nosso All News. A gente estava mostrando aí a oração do golpe. Gente, é sério, isso aconteceu. A Polícia Federal descobriu, isso está no relatório da Polícia Federal. Tinha uma oração para o golpe, pedindo para que os católicos, os evangélicos e todos os brasileiros que orassem, que rezassem para que Deus desse coragem para salvar o Brasil. E rezaram muito para todos eles. E aí, hein, Otários, o que você achou dessa oração do golpe e o envolvimento desse padre, José Eduardo de Oliveira, lá da Grande São Paulo? Um padre que pede gestos violentos, né? Coragem, está pedindo coragem para essa gente. Atitudes violentas, ele devia ser excomungado. É o mínimo que eu espero de um padre que peça isso. Acho que a igreja devia tomar alguma atitude. Não dá para um padre ficar articulando golpes. Mas, se não for, ele podia pegar um tempinho na cadeia, para aprender a não misturar religião com política. Mas acho que a igreja devia tomar uma atitude. Não pode ficar esse tipo de imagem misturada com a igreja, né? Pedindo atitudes violentas. Eu não sei, é verdade, existem os malafaias da vida, existem padres e religiosos de todas as maneiras, mas é um problema da democracia. O problema da democracia é que muita gente se aproveita da democracia para propagar atos violentos. E aí é complicado, não dá para deixar. Esse caso do padre ele tem que ser punido pela igreja e pela justiça, pelos dois caminhos. Pelo jeito, a justiça está fazendo aí seguindo algum caminho para a punição dele. A igreja eu não sei, mas devia tomar alguma atitude. Você é católico, né, o Thales? Você é católico? Sou, Então, não, sou. eu perguntei isso até porque eu acho que também nesse lugar como católico, né, como é que você recebe isso? Porque você vê um padre, por isso que você fala, né, sobre essa situação da expulsão dele, porque quando você vê um padre pedir isso, né, para os seus fiéis ali, para quem os segue, é muito grave do ponto de vista religioso mesmo, né, Thales? Não pode pedir atitudes violentas, agressões. Nesse caso aí, esse golpe de Estado. O padre participou de uma das reuniões com a minuta do golpe. Ele teve numa daquelas reuniões lá. Então, ele sabia exatamente o que ele estava pedindo para. Estava orando, né? Sabia exatamente o que era.
Então, não é aceitável, não é possível isso. A Igreja Católica passou por um momento terrível na história dela, que foi a Guerra Civil Espanhola. Padres pegarem armas contra o povo, em defesa de uma ditadura franquista. Então, não dá para permitir isso. Isso é uma mancha para a igreja, um padre pedindo atos violentos. Agora a defesa do padre. O padre mandou nota, tá divulgando aí para a imprensa, né, em relação a essa oração que foi divulgada, porque isso tá no relatório, essa oração que a gente acabou de mostrar. E aí aqui o religioso, né, diz que teria criado essa oração do golpe, né, que a imprensa diz que ele criou, ele teria criado essa oração. Ele ressalta que o pedido de oração feito por ele é um pleito no meio de inúmeros que ele faz e fará ao longo da vida a pessoas a quem ele confia suas orações. Disse aqui a defesa do padre que não há qualquer sugestão de golpe na mensagem e sequer há um texto de oração. Seguro de que o processo transcorrerá dentro dos parâmetros da justiça, o religioso permanece, segundo aqui a nota, sereno, cumprindo com suas obrigações para com seus fiéis e com os pobres a quem dedica a sua vida, aguardando como resultado a total improcedência da ação em relação a ele. Então ele diz que não era uma oração para pedindo golpe, era uma oração e um pleito que ele fez e fará a pessoas que ele confia suas orações. Fica claro aí, o Josias, o que você entende sobre essa oração ao golpe? O padre está confiando suas orações a pessoas erradas, né? O padre José Eduardo Oliveira e Silva está rezando por um mito do pau oco. O padre precisa tomar cuidado. Agora, tem coisa mais grave do que essa oração, né, Fabiola? Em certo momento da tentativa de golpe, tudo girou em torno de uma minuta golpista, uma minuta que foi recebida pelo Bolsonaro, passou por revisões, o Bolsonaro enxugou o texto e, a certa altura, tentou-se obter o apoio dos comandantes militares a essa minuta. E o padre participou dessa operação. O padre ajudou a redigir a minuta. Esse padre é da Diocese de Osasco, né? E, segundo a Polícia Federal, esse padre, o Zé Eduardo Oliveira e Silva, mais do que rezar, ele teve um papel-chave no núcleo que atuou ao lado do Bolsonaro na redação dessa minuta golpista. E, como disse, tudo girava em torno dessa minuta a certa altura. Bolsonaro chamou os comandantes militares para uma reunião no Alvorada, expôs a minuta, dois desses comandantes, o do Exército, Freire Gomes, e o da Aeronáutica, Batista Júnior, refugaram o golpe, tomaram distância, levaram o pé à porta. Um deles, o comandante da Marinha, Almir Garnier, topou. O Bolsonaro, depois, inconformado com a resistência, sobretudo do Exército ao golpe, ele chamou, numa reunião posterior, o comandante de operações terrestres, um departamento que chama COTER, Operações Terrestres do Exército, General Teófilo Oliveira. Esse general tinha assento no alto comando do Exército. Continuou lá até 3 meses depois da posse do Lula. Só depois que verificou-se que ele tinha essas digitais aí na tentativa de golpe, é que ele foi excluído, expurgado do alto comando do Exército. E esse general Teófilo aceitou participar do golpe, desde que o Bolsonaro assinasse o documento. Aí ele se dispunha a providenciar as tropas. O Bolsonaro achou que tinha menos apoio militar do que desejaria e acabou não assinando. E há até diálogos, Fabiola, nesse inquérito, no relatório final, diálogos capturados no telefone do Mauro Cid, o delator, que insinuam a hipótese de o Bolsonaro ter assinado esse documento. Aí houve uma reunião com o então vice-presidente, o Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão e outros generais, e nessa reunião os generais teriam rasgado uma minuta assinada pelo Bolsonaro. Então, essa minuta era central na operação golpista. E você saber
que tinha um padre envolvido nesta tramóia, aí é algo que a igreja deveria atentar, é algo que a igreja deveria verificar. Chamar o padre para uma conversa, perguntar se ele foi além da reza. A reza já é constrangedora. Perguntar se ele foi além da reza. E é muito curioso, né, Fabíola? Porque o Bolsonaro sempre tão próximo dos evangélicos, né? Toda a pregação dele voltada para os evangélicos, de repente aparece um padre no meio da trama golpista. É muito constrangedor. Constrangedor para o padre, que não parece constrangido, a despeito do episódio ser realmente constrangedor, e também muito vexatório para a igreja, né? A igreja deveria olhar, rezar pelo padre e, mais do que isso, chamar o padre para uma conversa, né? Rezar para o padre. Aí tem gente